Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Acadêmico. E hoje nós vamos falar sobre iniciação científica na Universidade de Tiradentes. Eu sou Tiffany Araújo, aluna do curso de jornalismo, e hoje nós temos uma convidada mais que especial. A professora e coordenadora de pesquisa na Universidade de Tiradentes, Adriana Carla de Lima. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, agradeço o convite. Muito bom tê-la aqui. E para iniciar o nosso bate-papo, professora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o Programa Institucional de Iniciação Científica e qual é o objetivo. Bom, o Programa de Iniciação Científica da Universidade Tiradentes, ele tem 26 anos de vida, né? Então já está maduro. Sim. E ele tem um objetivo exclusivo de tratar do aluno que está na graduação, né? Ou seja, dentro do seu dia a dia de ensino, e ele ter uma experiência sobre pesquisa, né? Que você deve conhecer que a universidade ela é alicerçada em 3 pilares: a pesquisa, o ensino e a extensão. Sim. Então, a parte da pesquisa, ela traz esse programa como uma oportunidade para o aluno que ainda está fazendo a graduação poder participar de um projeto de pesquisa. Então, é um projeto muito importante, a gente trabalha anualmente com um ciclo, né, de novos talentos, e a ideia é realmente achar na graduação, né, oportunizar o aluno que está na graduação, ele ser o nosso próximo talento, o pesquisador do futuro. Sim, sim. Perfeito. Fazendo assim essa contribuição, né? Claro. Para o aluno. E, professora, a senhora poderia destacar a importância de despertar a vocação científica nos estudantes? Claro, eu acho que a ciência e a metodologia científica, ela serve, ou ela tem, né, como proposta, não só auxiliar o aluno a tentar novos horizontes, novos conhecimentos, como auxiliar também ele no ensino, nas disciplinas que vocês estão cursando na graduação. Claro. Porque tratar de ciência ou tratar de metodologia científica, por exemplo, é tratar da forma de pensamento. Então, a grande vantagem, né, de se participar de um programa desse é você mudar o seu mindset de dizer, eu vou estudar não só aquilo que está na sala de aula, eu vou também ampliar isso usando um método científico para aumentar os meus conhecimentos, né? Perfeito, professora. E para quem tem interesse, quais são as bolsas e benefícios existentes? Bom, o programa de iniciação científica, ele tem algumas modalidades. As modalidades que são as modalidades bolsistas, em que o aluno recebe, para desempenhar o projeto, um plano de atividades durante um ano, uma bolsa mensal de R$700. E também existe o nosso programa de iniciação científica voluntária, né? Porque existem muitos projetos que chegam para a gente, né, bem qualificados, com muita qualidade, e não temos bolsas para todo mundo. Então, existe o programa com a bolsa e os programas voluntários, que é o chamado ProVic. Esse com bolsa é chamado ProBic ou ProBit, quando o projeto envolve desenvolvimento tecnológico e inovação, e o ProBic quando envolve somente iniciação científica. Para os 2 casos, a gente tem bolsas, né, que são atribuídas aos projetos mediante um processo seletivo, e essas bolsas elas são fomentadas, ou seja, elas são bancadas, né, vamos dizer assim, tanto pela Universidade de Tiradentes, quanto também por agências de fomento na esfera federal e estadual. Na esfera federal, a gente tem bolsas que são concedidas à universidade pelo CNPq, e na esfera estadual, pela FAPTEC, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do nosso estado. Entendi. Professora, e a senhora falou sobre a questão do processo de seleção, né? Como funciona esse processo e quais são os critérios? Então, anualmente, em meados de abril, maio, a gente lança um edital para seleção de projetos de pesquisa. Neste edital, existe o professor que faz a proposta de pesquisa. Ele vai submeter ao edital uma proposta, um projeto de pesquisa, e bem como a análise da sua própria produção acadêmica. O quanto que ele produz em relação a livros, capítulos de livros, artigos científicos, TCCs, por exemplo. Então, a gente analisa tanto o projeto de pesquisa quanto a produção acadêmica dele. Esses 2 elementos é que classificam aquela proposta dentro de méritos, né, o mérito de qualidade. E as bolsas são atribuídas a esses projetos de acordo com esse mérito. Entendi. Na sequência, o professor vincula aquele projeto a um aluno de graduação. 1 até 3 alunos de graduação para cada projeto. Entendi. Então, a senhora poderia explicar para a gente quais são os méritos, digamos assim, fundamentais para construir esse projeto de pesquisa? Claro. Um projeto de pesquisa, ele precisa
inicialmente, ter uma pergunta científica a ser respondida. Entendi. Né? Então, a ideia é, estamos em uma universidade, a gente tem que gerar novos conhecimentos. Consequentemente, você precisa ter uma pergunta que ainda não foi respondida. E essa pergunta, normalmente, ela pode vir da cabecinha do aluno, como pode vir de um professor que já tem expertise na pesquisa em uma determinada área, e se define a pergunta inicial. Na sequência, é estudar sobre aquela temática, montar uma fundamentação teórica, definir os objetivos daquele trabalho, definir uma metodologia para se atingir aqueles objetivos e, além de tudo, pensar nos resultados esperados. O que é que eu espero com essa minha pesquisa? Sim. Qual é a lacuna que eu tenho na ciência que eu posso resolver ou solucionar com esse meu projeto? Né? Isso é normalmente feito em conjunto, o professor e o aluno, mas também pode ser um projeto do professor que o aluno se interessa pela temática e, consequentemente, conversa com o professor e diz, eu tenho interesse nessa área, e o professor, então, vincula o aluno e segue o projeto durante o ano inteiro para desenvolver. Perfeito. Eu ia até perguntar sobre a questão de como o aluno faz para se preparar, mas a senhora já respondeu até, né? Entra em contato e vai. Normalmente isso, mas tem muitas situações, e a gente está, né, dentro do setor da pesquisa, tentando estimular mais ainda que o aluno seja o protagonista também, Claro. Né, dessas questões, não só de ensino, mas das questões de pesquisa. Porque tem alguns momentos que na própria graduação você está assim, numa aula daquele professor que você, nossa, né, que professor maravilhoso, e aí você tem aquele insight, será que essa informação é importante? Sim. Será que eu poderia estudar sobre esse tema? E aí convidar o professor, né? E esse convite de estudar sobre aquele assunto, estudar sobre aquela temática, ele pode gerar um projeto de pesquisa, que anualmente tem a oportunidade dele ser institucionalizado. Perfeito. Que interessante, professora. Que bom. A gente vai dar uma pequena pausa para falar sobre os nossos podcasts. Vocês podem acessar o Spotify ou o YouTube, lá na abinha de pesquisa, e botar interações sonoras. E lá vocês encontram os nossos dois, que é o É Sobre e o Papo Acadêmico. E, professora, qual é a importância desses projetos para o desenvolvimento da pesquisa científica no estado de Sergipe? Olha, eu posso falar, assim, muito tempo sobre isso, né? Porque todos os nossos programas, seja o bolsista, seja o voluntário, eles sempre têm um vínculo com uma grande área. Então, a gente tem projetos na área de ciências, saúde e biológicas, tem projetos na área de engenharias, na área de exatas e da terra, nas áreas de desenvolvimento, como eu falei, tecnológico e inovação, e da área de ciências humanas e sociais aplicadas, né, vinculadas, por exemplo, a direito ou a área da educação. Então, todos esses projetos que são montados aqui, muitos deles, né, dentro da sala de aula, eles têm uma necessidade, um impacto social aqui em Sergipe. Mas, em especial, a gente pode destacar que boa parte desses projetos, eles são vinculados aos programas de pós-graduação stricto sensu aqui da universidade, que são 6, né? São os projetos vinculados ao programa de saúde e ambiente, o programa de biotecnologia, o programa de direitos humanos, que nós temos aqui na casa, o da educação, bem como o programa de a Renorbio, que é a Rede Nordeste de Biotecnologia. Então, muitos professores que estão, né, nesses programas, eles fazem parte desse programa de iniciação científica, porque, como eu falei antes, serão nossos futuros pesquisadores. Né? Quem está hoje como professor, no futuro são vocês que vão virar professores e vão ser os pesquisadores que vão continuar, né, tratando de ciência. Então, todos esses projetos, eles sim têm aplicabilidade e podem ser tratados como base para o desenvolvimento da pesquisa científica em Sergipe. Tanto que nós temos trabalhos premiados de iniciação científica. Recentemente, tivemos pelo menos 6 alunos de iniciação científica que foram premiados no Prêmio João Ribeiro, que foi promovido pela FAPTEC agora, né, recente. Professores da casa também trazendo as propostas de startups, empresas empreendedoras, inovadoras, e que o aluno de iniciação científica está ali envolvido. Então, participar de um programa desse é você estar envolvido numa grande equipe, né, de pesquisadores que trazem o desenvolvimento de Sergipe. Então, não é porque você está na iniciação, ainda vai se graduar, que você não pode participar de uma equipe de tanta qualidade acadêmica e pesquisa, vamos dizer assim, qualidade acadêmica nacional e internacional. Temos muitos alunos, inclusive, que fazem parte dos seus experimentos, parte do seu plano de atividades, inclusive em outras instituições, em outros estados e países. Né? Então, a oportunidade, ela é importantíssima. Né? E para o desenvolvimento de Sergipe, então, a gente não pode deixar de comentar.
Professora, que legal, né? Porque isso acaba dando voz e autonomia para os alunos, né? Para a gente encerrar, então, eu queria que a senhora falasse um pouco, desse uma mensagem para aqueles que têm o desejo de participar. Olha, a mensagem é de estímulo, né? A mensagem é de buscar um desafio, porque não é fácil fazer pesquisa, não é fácil fazer iniciação científica, não é fácil sair daquela rede de proteção, né? A gente tem que sair da nossa caixa, sair do nosso ambiente seguro de sala de aula e desbravar a ciência. A gente precisa fazer isso para que o desenvolvimento científico aconteça. Então, um aluno que faz iniciação científica, ele desenvolve habilidades e competências que ele não necessariamente estaria em sala de aula desenvolvendo. Por exemplo, uma escrita qualificada, uma leitura especializada também, fora as questões de comunicação, porque um aluno da iniciação científica precisa se comunicar muito, não só com seu orientador, com outros colegas da equipe, outros alunos de iniciação científica que estejam também no projeto. Então, essas competências ele vai desenvolvendo e essas habilidades ele vai desenvolvendo no dia a dia da pesquisa científica, né? Além de questão de criatividade, isso é bom para o currículo do aluno, né? As questões de empregabilidade também. E fora que pode ser, quem sabe, né, sua carreira acadêmica aí, dentro da iniciação científica, seguindo a carreira acadêmica para os mestrados e doutorados na área, né? Sempre diz que se uma pulguinha da pesquisa, né, morder a formiguinha, você vai querer sempre estar fazendo pesquisa, mesmo depois de formado, né? E, assim, ter essa proposta de ter um projeto, né, um plano de atividade durante 12 meses, isso, de certa forma, te instiga a sempre ter um objetivo a cumprir a cada meta alcançada dentro de um projeto. Claro. Professora, aproveitando, vamos fazer um convite para os alunos participarem da Semana de Pesquisa Sempesc? Vamos sim. A Semana de Pesquisa ela vai acontecer a 26ª, né, como eu falei, e ela vai acontecer de 4 a 8 de novembro. Nessa Semana de Pesquisa, a gente tem uma programação muito ampla, com palestras na área da pesquisa, com minicursos, oficinas na área da pesquisa. E, além disso, vão ter os seminários de iniciação científica, que é aquele momento em que o aluno que está fazendo pesquisa hoje, né, que finalizou o projeto dele, ele vai apresentar na Sempesc. Então, para o aluno que tem interesse, que gostaria de visualizar como é que o processo se deu e como é o resultado da iniciação científica, nada melhor do que participar dos seminários de iniciação científica. É um momento em que o aluno vai apresentar seus resultados a uma banca avaliadora e que ela vai só ratificar a qualidade de pesquisa que a gente tem aqui na Universidade de Tiradentes. Então, sem dúvida, permaneçam, né? Participem da semana e façam com que esse evento seja feito, que ele é feito para vocês, né? Ele é feito para quem gosta de ciência, para quem gosta de novos conhecimentos. Eu acho que é uma oportunidade ímpar. Com certeza, né? Fica o convite, então, né, professora? Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada pela participação. Foi muito bom tê-la conosco. E o nosso podcast vai ficando por aqui, uma produção da Agência Unite de Comunicação, no Complexo de Comunicação Social, CCS. Apresentação, Tiffany Araújo. Produção, Cibele Moura e Tiffany Araújo. Coordenação, Thalita Deda. Edição de áudio, Eduardo Tavares. Edição de vídeo e videografismo, Márcio Pimentel e Gilmar Silva. Diretor de cena e imagem, Edson Júnior. Cinegrafistas, José Valdo Vieira, Luiz Andrade e Kesley Fonseca. Assistente, Ricardo Lima. Coordenação do CCS, Valéria Bonini. Conselho editorial do podcast Papo Acadêmico, professores, Jaqueline Neves, Tadeu Aciari, Thalita Deda. Até o próximo episódio.